Gênesis capítulo 14. Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Siná, Arioque era rei de Elazar, e Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Bisa de Gomorra, Sinabe de Adma e Semebé de Zeboim, e contra o rei de Bela, a cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto, e o rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos. Mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele, e no 14º ano Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram Reafins em Asterote e Carnaim, os Uzins em Ram e os Emis em Sabe-Queri-Itatim, e os Orreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El Parã, onde começa o deserto. E depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Em-Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Hazazão Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra e de Adma e de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Siná e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que no vale de Sidim era cheio de buracos e que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. E Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertencia a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Ané eram aliados de Abrão. E quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, e todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todos. Abrão foi com eles, e perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan, ali Abrão dividiu seus homens em 2 grupos, e atacou os inimigos de noite e os derrotou. E ele continuou a persegui-los até Robá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. E Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. E depois de haver derrotado Quedorlaomer e os reis, Abrão estava voltado para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Save, e também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. E depois o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados Aner, Escol e Manre podem ficar com a parte deles.